Olá e bem-vindos. Olha, a gente recebeu um material fascinante para nossa análise de hoje sobre uma medicina sagrada da Amazônia. E o que me pegou de cara foi um detalhe que, assim, parece uma contradição. Um dos seus ingredientes mais importantes, a laranjeira, não é uma planta nativa da região. Eu fico imaginando como essa fusão aconteceu, o que ela representa. É uma história de adaptação, sabe? De resiliência cultural que eu, sinceramente, achei incrível. É um ponto de partida excelente, porque já mostra que a gente está falando de algo vivo, que evolui, e é fundamental contextualizar desde o início. Para as culturas indígenas, que são guardiões desse conhecimento, como os Unicum, os Yawanawá, o rapé não é um simples produto. Certo. A expressão que eles usam é medicina de poder. É um instrumento espiritual para purificação, proteção e, acima de tudo, conexão. Nossa conversa aqui vai ter que ir muito além da química para tocar na cosmologia, na visão de mundo por trás de cada sopro. Com certeza. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa medicina, o rapé de laranjeira. A gente vai mergulhar na história, entender como ele é feito, tal do feitio, e por que essa combinação do tabaco ancestral com a suavidade da laranja é tão significativa hoje, né? E para começar, o próprio nome já me chamou a atenção. A palavra rapé vem do francês râper, que significa raspar. É uma origem bem prática, quase industrial. Totalmente. Descreve o método, não o significado. E é aí que a gente vê o abismo cultural. Quando você olha para as línguas nativas, a história é outra. Para os Unicum, por exemplo, o nome é Dumideshk. Em Tupi-Guarani, um termo mais conhecido é apé, que pode ser traduzido como aquela que se faz pela narina. Nossa. Percebe a diferença? A perspectiva muda do objeto para a ação, para a experiência sagrada de receber a medicina. Muda completamente. E essa experiência, pelo que as fontes indicam, é muito antiga. O primeiro registro de um europeu vendo algo parecido data de 1493, certo? Com um frei na segunda viagem de Colombo. Exatamente. O Frei Ramon Pani, que observou os povos taíno, nas Antilhas, usando pós inaláveis em seus rituais. A partir desse contato, a trajetória do rapé se divide de uma forma quase esquizofrênica, assim. Nos séculos XVIII e XIX, a coisa fica muito curiosa. Enquanto nas aldeias ele continuava sendo essa medicina de poder, um elo com o sagrado, nos centros urbanos da Europa e do Brasil, Virou outra coisa. virou um hábito de elegância, um símbolo de status social. Peraí, então a mesma substância era usada por um pajé na floresta para entrar em transe e, ao mesmo tempo, por um barão na corte para parecer chique. Que dualidade! Eu lembro de ler sobre isso na literatura, em Machado de Assis, essa de Queiroz, aquelas caixinhas de rapé ornamentadas, era um acessório. Exatamente. Um gesto de snobismo, talvez, e essa dualidade marca a história do rapé. O uso urbano, aristocrático, ele entrou em declínio no século XX, quase desapareceu, mas a prática foi preservada intacta nas aldeias. E agora, no século XXI, a gente está vivendo um terceiro capítulo. Uma ressurgência. Uma ressurgência forte, uma popularização em contextos de neo-xamanismo, círculos de meditação, rituais urbanos. É um movimento complexo, que traz muitas oportunidades, mas também muitos desafios. E um desses desafios, imagino, é entender a profundidade do processo. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. O feitio, o processo de fabricação, as fontes que a gente analisou descrevem isso não como uma produção, mas como uma arte, um ritual. A base de tudo, que eles chamam de corpo do rapé, é o tabaco. Mas não é o tabaco de cigarro. Nem de longe. Estamos falando da espécie nicotiana rústica, conhecido como tabaco moi ou mapacho. A concentração de nicotina nele é absurdamente maior, chega a ser de 15 a 20 vezes mais forte que o tabaco comercial, a nicotiana tabacum. Nossa! É esse tabaco que dá a força, o aterramento, a energia de limpeza da medicina. Ele é o pilar. E aí, nessa alquimia, entra o que as fontes poeticamente chamam de
alma da mistura, a laranjeira, a citrocinensis. Usam as folhas, as flores secas. Elas entram para trazer uma dimensão mais calmante, um aroma suave e direcionar os efeitos. Adorei essa analogia de corpo e alma. E para completar essa trindade sagrada, a gente tem o espírito, que vem das cinzas. O papel das cinzas é algo que muita gente de fora não entende, mas é absolutamente essencial. Elas têm uma função dupla. Quimicamente falando, as cinzas são um agente alcalinizante. Elas equilibram o pH da mistura, o que potencializa a absorção dos alcaloides do tabaco pela mucosa. Ah, então tem uma ciência precisa por trás, não é só misturar folhas. Exato. Sem as cinzas, o efeito seria muito mais fraco. Mas a função mais profunda, na visão deles, é espiritual. Acredita-se que as cinzas carregam o espírito, a energia, a sabedoria da árvore de onde vieram. Então a escolha da cinza não é aleatória. De jeito nenhum. Ela define a intenção da medicina. É como se a cinza desse a direção da cura. E cada árvore tem uma personalidade diferente, certo? As fontes citam algumas principais. Sim. A mais tradicional, talvez a mais comum, é a cinza de tsunu, que vem do pau-pereira. É conhecida por trazer uma força equilibrada, uma limpeza energética profunda, foco mental. Certo. Depois, temos a de mulateiro, que é associada à firmeza, à clareza, e dizem que ela ajuda a equilibrar os 2 hemisférios cerebrais. E tem também a de cumaru, uma madeira de cheiro forte, adocicado, conhecida por abrir os chakras da cabeça, facilitando a introspecção. É uma farmacopeia espiritual completa. E no caso do nosso rapé de laranjeira, essa combinação resulta em algo potente, mas ao mesmo tempo gentil. E essa alquimia toda, ela é vista da mesma forma por todos os povos, porque as fontes que lemos apontam umas diferenças bem grandes entre, por exemplo, os Unicuim e os Yawanawá, né? Essa é uma observação crucial. Não existe o rapé indígena, existem visões de mundo diferentes. Para os Unicuim, a abordagem é quase farmacológica mesmo. Cada rapé tem uma finalidade muito específica, uma bula espiritual e exige uma cinza específica. O de laranjeira, por exemplo, é frequentemente usado por eles para combater o que eles chamam de nisu. Peraí, Nissum, o que seria isso? É um conceito que pode ser traduzido como um estado de confusão mental, agitação, sabe? Pensamentos acelerados. Basicamente o que a gente chama de ansiedade. Exatamente. Para eles, o rapé de laranjeira com a cinza certa é o remédio direto para o nisu. E as receitas são segredos de família. A medicina é sempre administrada com cantos, com rezas. Que incrível! Já os Yawanawá tem uma abordagem diferente, né? Pelo que eu entendi, é menos sobre a especificidade. A visão deles é mais focada na unidade do ritual. O diálogo não é com os ingredientes separados, mas com o espírito do rapé em si, uma entidade que eles chamam de Nauê. Ah, entendi. A fórmula tende a ser mais unificada e a inclusão de plantas como a laranjeira é vista como uma adaptação mais recente. Pra quê? Muitas vezes para suavizar a experiência para não indígenas ou participantes menos experientes em rituais, tornando a medicina mais acolhedora. Então, de um lado, uma farmácia da floresta super específica e do outro? Uma comunhão com o espírito unificado. Fascinante. E falando na prática, como essa medicina é administrada? Os instrumentos também são sagrados? O método é tão importante quanto a substância. Existem basicamente 2 instrumentos principais, o tepê e o curipe. O tepê é um aplicador longo, de bambu ou osso, usado para soprar o rapé em outra pessoa. E aqui entra uma responsabilidade energética imensa. Certo. Quem sopra, um pajé ou uma pessoa com preparo, não está só transferindo um pó. Acredita-se que a intenção, a energia, o estado de equilíbrio de quem sopra são transmitidos diretamente para quem recebe. É um ato de cura. Então, não é algo que qualquer um pode sair fazendo. E para autoaplicação tem o curipe. É aquele aplicador menor em V que conecta a boca à narina. Parece mais uma ferramenta de poder pessoal. Exato. O curipe é para o trabalho interno. É uma ferramenta de meditação, de autoconhecimento, para quando a pessoa busca o silêncio mental, o alinhamento, sem a interferência energética de um terceiro.
Entendi. É um momento de profunda introspecção. E o sopro em si não é só assoprar. Existe toda uma geometria do sopro. Geometria do sopro? Que termo? Explica isso. É uma forma de descrever as diferentes técnicas e suas intenções. Por exemplo, o sopro do beija-flor é curto, rápido e suave, para trazer foco, clareza. O sopro da jiboia é longo, profundo, para promover curas internas. E tem o sopro do trovão, que é fortíssimo, um choque energético, para despertar, para afastar energias densas. Uau! E a regra de ouro, independentemente do sopro, é aplicar sempre nas duas narinas, Por que nas duas? para equilibrar os canais energéticos do corpo. Na cosmologia deles, a narina esquerda representa o canal feminino, a energia da lua, da intuição. A direita, o masculino, a energia do sol, da razão. Faz todo sentido. Aplicar em ambas é para harmonizar essas duas forças. Exatamente. Então, na prática, quais são os benefícios relatados do rapé de laranjeira? No campo físico, o que as fontes dizem? O benefício físico mais imediato é a limpeza das vias respiratórias. Ele é um potente agente de desobstrução, estimula a expulsão de muco, de toxinas, por isso é tradicionalmente usado para tratar sinusite, rinite, dores de cabeça relacionadas a essa congestão. É uma limpeza física muito eficaz. Mas o grande foco da variedade com laranjeira parece ser o campo psicoemocional, né? O equilíbrio, o controle da ansiedade e do estresse. Sem dúvida. É aí que a alma da laranjeira atua. As fontes mencionam as propriedades calmantes e sedativas das flores de laranjeira, que são conhecidas na fitoterapia. E isso se soma a um efeito bioquímico interessante da nicotina do tabaco rústica. Ela atua como um inibidor da enzima MAO. A mesma classe de alguns antidepressivos. E essa inibição aumenta a disponibilidade de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina no cérebro, gerando uma sensação de bem-estar e relaxamento. É uma ação bem complexa. Mas, claro, a gente precisa falar do contraponto. Estamos falando de uma substância de poder, com alta concentração de nicotina. Não é um brinquedo. De forma alguma. O uso consciente é a chave. O primeiro ponto é o risco de dependência. Nicotina vicia, e mesmo num contexto sagrado, o uso indiscriminado pode levar a um vício químico, psicológico. A moderação é fundamental. Existem contraindicações absolutas. Não é recomendado para menores de idade, gestantes, lactantes e pessoas com problemas cardíacos graves, como hipertensão severa, pois o rapé pode aumentar a pressão arterial. E além dos riscos à saúde, há uma preocupação enorme das lideranças indígenas com a banalização, com a forma como o rapé está sendo usado fora do seu contexto. Sim, e essa é talvez a questão mais delicada hoje. Lideranças respeitadas, como o cacique Mapu Runiquim, que é citado nas fontes, expressam uma tristeza, uma preocupação muito grande. Eles veem o uso recreativo em festas, muitas vezes misturado com álcool, como um desrespeito profundo. É usar um objeto sagrado como um acessório de festa. Exatamente. E isso não só diz respeito à tradição, como potencializa os riscos à saúde. E tem também a questão do rapé bastizado, que é algo bem perigoso. Muito. É a denúncia de que existem produtores de má-fé, fora do contexto indígena, que estão adulterando o rapé, misturando com outras substâncias, às vezes sintéticas, para potencializar o efeito ou viciar mais rápido. Que perigo! É uma ameaça gravíssima à integridade da medicina e à saúde das pessoas. E isso nos leva à complexidade legal. Que, pelo que eu entendi, é uma zona cinzenta. No Brasil, o rapé em si é legal. Sim, ele é legal. A Anvisa o regulamenta como um produto derivado do tabaco. No entanto, Tem um mas. tem um mas. A comercialização em larga escala e o transporte enfrentam barreiras enormes. As fontes citam vários casos de apreensões em aeroportos, pelos correios. As autoridades têm dificuldade em distinguir o uso tradicional de um possível tráfico. E isso prejudica quem? Os produtores indígenas. Gera uma insegurança jurídica gigantesca para eles, que tentam comercializar sua medicina de forma honesta para gerar renda para as comunidades. Eles acabam sendo prejudicados por essa falta de clareza. Uau! Então, recapitulando a nossa análise,
O rapé de laranjeira é muito mais do que um pó de tabaco com flores. É um símbolo impressionante de resiliência e adaptação cultural. Um híbrido sofisticado que une a força ancestral da floresta com a suavidade de uma planta introduzida. É uma medicina que atua no corpo, na mente e no espírito. Sem dúvida. E o futuro desta prática, sua sobrevivência com integridade, depende fundamentalmente do respeito às suas origens. Depende de um uso consciente, pautado na intenção, na prece e não no consumo recreativo. E, acima de tudo, depende do fortalecimento da autonomia das comunidades indígenas. Para que elas sejam as protagonistas. Exato. Para que protejam seu próprio conhecimento ancestral. Honrar a sabedoria que existe em cada sopro é o único caminho para preservar a sacralidade dessa medicina. Perfeito. E para a gente encerrar, fica uma reflexão. Considerando essa jornada incrível do rapé, de medicina sagrada na floresta, a símbolo de status na Europa e agora um elemento popular em círculos urbanos de bem-estar, o que a trajetória dessa planta nos diz sobre a nossa própria busca contemporânea por conexão espiritual e cura? E mais importante, como podemos garantir que essa busca não se transforme em apropriação indevida, mas sim em uma troca que seja respeitosa e que de fato fortaleça os verdadeiros guardiões desse conhecimento?